Boletim Boletim da Química. Saiba de tudo o que acontece no curso de Química da UFVJTM e fique por dentro das curiosidades e atualidades na área da Química. Eu sou Sara Caroline e esse é mais um episódio do Boletim da Química. Então, gente, agora a gente vai dar continuidade, né? Aí agora passamos a fala ao Alice e a Keiciane para complementarem o que foi apresentado, né? Trazer agora as perspectivas do uso do sistema aquoso bifásico e como que é isso, né? No trabalho de vocês especificamente, com o que vocês estão trabalhando e qual que é o objetivo, né? Com o qual vocês estão propondo esse sistema aquoso no trabalho de vocês e qual que será o impacto disso, né? Por favor. Se você quiser começar dessa vez. Bom, meu primeiro contato com o sistema aquoso bifásico foi durante o mestrado, foi na criação de novos sistemas aquosos bifásicos, que foi uma permuta com o sulfato de lítio, com a polivinilperrolidona, o sulfato de lítio com triton X100 e um sistema formado por triton X100 e sulfato e polivinilperrolidona. Bom, esse primeiro contato eu gostei muito do SAB, porque para o mesmo sistema você conseguia perceber que ele particionava diferentes tipos de analito. A gente conseguia perceber muita aplicação do sistema. Nesse trabalho também a gente particionou um corante para tentar conhecer melhor o ambiente químico dessas fases. E desde então, eu participei, ajudei em outros trabalhos dentro do grupo e via a gama, a grande área que esse sistema podia alcançar. Durante a minha graduação, na verdade, minha graduação, como foi em engenharia química, a gente entra com uma outra percepção. Então, eu achava até então que eu ia para a indústria, então eu focava só naquela área de indústria. Então, curso que eu podia fazer, eu fazia nessa área e não me ingressei na iniciação, que para mim foi a maior burrice dentro da minha vida acadêmica. Então, o meu primeiro contato, assim, laboratório foi já no mestrado, e isso foi muito difícil, porque você começa já num nível alto, né? Então, o grupo que a gente tem lá, ele é um grupo muito unido. Então, graças a isso, eu consegui... Assim, o começo foi bem difícil, mas aí eu fui conseguindo, vencer as etapas, uma por uma. Mas uma coisa que eu falo, que se fosse para deixar para os alunos ou que estão entrando, é aproveitar ao máximo as oportunidades que vocês têm dentro da graduação. Principalmente participar de uma iniciação científica. Eu acho que é enriquecedor. Hoje a gente tem a Carla lá no laboratório e eu vejo o tanto que, ela já vai crescendo, ela vai linkando coisas lá dentro do laboratório com a vivência que ela teve acadêmica. Então, eu acho, assim, que é primordial quem está, principalmente dentro da área da química, ter esse contato, assim, constante dentro de um laboratório. Obrigada, Keiciane. Alicia? Bom, o meu contato com o SAB também ele se deu depois da graduação. Na verdade, quando eu estava na graduação, lá no Instituto de Ciência e Tecnologia, a gente tem aquele parâmetro que você faz uma parte teórica e, aprofundando no final do curso, você escolhe uma engenharia que você ingressa, né? A minha primeira de inicial intenção era a química, porém eu sempre tive muito contato na área de alimentos, então acabei indo para a engenharia de alimentos. Terminei a graduação. Dentro da graduação, igual você falou no início, eu tive tanto iniciação científica na área da química, né? Mas depois também eu fiz iniciação científica na área já de ciência e tecnologia de alimentos. E quando eu vim para o mestrado, na verdade eu já tinha formado a graduação, já estava fora da universidade há quase um ano trabalhando. Eu fiz a prova e lá tinha, a lista dos professores e dos projetos e a ideia do que cada professor mais ou menos trabalhava. Quando eu olhei as opções, né, aquela que eu mais me encaixei naquilo que eu já tinha alguma experiência, o que eu falo experiência é essa questão prática, né? Quando você é formado num curso de engenharia, você pensa em aplicação o tempo inteiro, né? Tudo é muito
calculado, você pensa nos cálculos de rendimento, essas coisas. E eu vi ali no SAB uma aplicação assim, industrial muito... ao mesmo tempo que ela é simples, né? Porque são procedimentos que acho que é até bom falar, assim, no geral, a gente, comparado a outros procedimentos industriais, você tem um consumo de energia, né, de gastos reduzido, né? Porque na maioria dos casos a gente consegue fazer sistemas em temperatura ambiente, né? Temperatura ambiente eu quero dizer assim, sem tanto temperaturas extremas, né? Você precisa manter o sistema a cento e tantos graus ou né, a uma temperatura negativa, né? Muitos sistemas às vezes a gente faz ali com uma condição muito boa a 25. Então, assim, isso em termos de aplicação é muito bom. E eu me identifiquei muito com essa área, né, de extração, separação. É algo, igual eu falei, na indústria de alimentos tem muita área para se trabalhar em cima disso. Então, acho que foi meio que uma conexão mesmo, né, daquilo que era a minha formação acadêmica na graduação com uma visão de futuro daquilo que poderia ser aplicado. Foi mais ou menos por essas entrelinhas, vamos dizer assim, que eu acabei ingressando, escolhendo na área de analítica, né, com o professor Leandro. Obrigada. Sara, você quer fazer alguma colocação? Não, eu tô achando a conversa muito rica e pelo fato de eu estar mais ou menos na metade do curso e estou me interessando muito por essa área. Muito interessante, né? Gente, muito obrigada, né? Essa primeira parte realmente foi bem enriquecedora. Vocês trouxeram, assim, uma visão que muitos de nós não temos, né? Ou por estar no inicinho, às vezes não teve essa oportunidade desse contato. E jamais agora com o ensino remoto, né? Ficou ainda mais difícil, porque geralmente a gente tinha esses eventos em que essa divulgação, ou até mesmo palestras, né? Os alunos conseguiam ter essa maior interação e saber conhecer mais o trabalho, né? Mas agora a gente está tendo essa oportunidade aqui no vídeo e a gente reforça novamente, viu? Esse agradecimento a vocês por terem aceitado e por estar enriquecendo aí o nosso canal, né? E possibilitando a todos conhecerem esses trabalhos de vocês. E aí agora, pelo que nós destacamos aqui, né? Mas eu acho que o Leandro até ressaltou aqui, vocês também fizeram. Então, o interesse surgiu, né, Leandro? Foi já logo na graduação, na sua área de pesquisa. Então, esse seu início já se deu desde a graduação, assim como você, Alice e Keiciane. Como que foi essa transição? Porque vocês falaram que quando conheceram, como que foi esse conhecer para vocês? Foi durante a graduação, alguma fala? Como que foi esse primeiro contato, assim, esse acesso, né, até iniciar aí os trabalhos de vocês? O meu conhecimento de sistema aquoso-bifásico, antes de começar a trabalhar experimentalmente com eles, foi zero, né? Foi bastante coincidência, na verdade. Eu estava, acho que no terceiro período da graduação, lá em 2005, bastante tempo. E a professora Maria do Carmo, ela era professora na UFJF, e ela foi transferida para a UFV, né? O marido dela, na época, trabalhava lá. E aí ela começou a dar aula de Química Analítica Quantitativa no primeiro período dela lá. E aí a gente começou a trabalhar junto na iniciação científica. Então ela me apresentou esse sistema. E eu gostei muito na época, fui trabalhando, fui desenvolvendo. Era uma coisa muito nova, assim, que ninguém trabalhava. E fui... Não vou falar que é amor à primeira vista, mas o amor ele foi se construindo ali com o passar do tempo, né? Então, como eu falei, desde então, conhecendo mais o sistema, hoje eu vejo perspectivas assim que eu não via anteriormente, né? O crescimento aí dos nossos trabalhos. Então, a gente consegue ter um grupo de pesquisa hoje que trabalha com sistemas aquosos bifásicos e é um dos principais grupos que trabalha com isso no mundo. Então, isso me deixa muito orgulhoso. Né? Os nossos alunos lá no grupo são muito comprometidos. Vejo que a sensação de trabalhar com o sistema aquoso bifásico, ela tem algumas etapas, né? Quando você vê a primeira vez, isso é muito fácil. Você misturar duas soluções aquosas aqui, tudo resolvido.
né? Depois vai tendo mais implicações, e aí você começa a ter aquele sentimento, nossa, nunca vou entender isso aqui direito. E aí, depois que você vai lendo, vai trabalhando, vai construindo o seu conhecimento, você vê que tem muita coisa que a gente não vai conhecer mesmo, mas que dá para a gente controlar bem as condições aí do sistema, dá para a gente sempre buscar mais conhecimento sobre ele, e dá para a gente ter um domínio razoável sobre o sistema, né? Que eu acho que é o que tem hoje o Alício e a Keiciane, por exemplo. Evidentemente que existem muitas coisas ainda que ninguém sabe o porquê que acontece, né? A separação do sistema em duas fases ainda ela não é muito bem explicada, muito bem entendida como uma teoria geral, né? A gente faz as abordagens muito para casos específicos, mas é isso que motiva a gente continuar trabalhando, né? É as perspectivas que existem, é os desafios que se apresentam para a gente. Com certeza. Bom, no meu caso, foi bem a mesa do professor mesmo. Igual eu falei, eu tinha feito a prova, né? E naquela época, você fazia a prova e quando você alcançava a pontuação, você depois tinha a oportunidade de colocar a primeira... Esse é um fator que aconteceu, por exemplo. Quando você inscrevia, você colocava a primeira linha, de preferência, e a segunda, né? E como eu não tinha experiência com essa questão de fazer prova e de escrever com essas questões de mestrado, eu não percebi e não coloquei a segunda. Eu só coloquei a primeira. E eu acho que isso deve ter um problema lá na hora de gerar o resultado final, porque isso não era proibido no edital, né? Mas nenhum aluno tinha passado em branco a segunda opção. E eu acabei colocando a primeira opção. Então, é igual eu falei, às vezes aquilo que a gente lê no edital se complementa quando você vai ou na experiência no laboratório ou às vezes numa conversa, né? E foi na conversa que o Leandro me explicou exatamente o que era o trabalho, né? E assim, eu tinha uma visão um pouco mais, né, igual eu falei assim, mais industrial da coisa, e aí, né, mostra aquela visão mais química, direta mesmo, né? Porque a gente vem da engenharia, está acostumado às vezes com mais cálculos, né? Falar em cálculos o tempo inteiro. Cálculos avançados ou não e tal. Mas ali era mais um aspecto químico, né? A gente ia aprofundar um pouco mais na química do que propriamente dito no cálculo em si. Né? E aí é uma mudança de parâmetro, porque você está acostumado a pensar sempre, nós que vai dar um trabalho calcular tudo isso, vai dar um trabalho, né, pensar em equações o tempo inteiro sobre isso, mas não tinha tanto equações, mas tinha mais química, né? Química pura, para ser estudada e aplicada. Então, meu contato direto foi mais com o professor mesmo. Legal. E você, Keis? O meu também. O meu foi da mesma forma que a Alício, né? No processo seletivo. Aí foi me apresentada as áreas. E eu acho que já tinha um pouco mais de um ano que eu tinha formado. E uma das disciplinas que a gente faz na engenharia química é Operações Unitárias 3. E nela trata extração líquido-líquido. Então, quando o Leandro falou extração líquido-líquido, eu falei, eu acho que aqui eu tenho um pouquinho de chance de sair melhor, porque eu tenho conhecimento teórico da disciplina. Mas lá na engenharia é muito voltado para extração, fase orgânica, fase aquosa. Mas aí eu fui para o SAB. Aí, como o Leandro falou, no começo... Na verdade, no começo eu não entendia nada, ele explicava... Eu falava assim, vou pro laboratório e vou tentar fazer. Aí, com o tempo, você vai pegando. Aí, tanto que quando chegava outras pessoas no laboratório, Leandro explicava, a pessoa chegava com a folhinha no laboratório, desesperada. Eu falei, calma, que não é isso que você tá pensando, vai ser muito mais fácil do que você tá imaginando. E quando você vai para a parte teórica, também você começa a dar uma desesperada, porque é mais complexo. Mas a parte do laboratório, principalmente quando você acerta a mão, é tranquilo, vai ficando tranquilo. Aí quando eu concluí o mestrado, eu tentei voltar para a minha área, que é da área de engenharia química, mas como eu tive contato com o SAB, aí você começa a ver o SAB em tudo. Então eu lembro que uma das coisas que eu tinha que fazer no doutorado era fazer uma análise de cobre. Era cobre?
Era de cobre. E a gente usava uma extração líquido-líquido, mas fase orgânica, fase aquosa. E eu ficava, gente, pra que tá usando isso? Muito mais complicado. Por que eles não fazem com SAB? Então eu falei, tá na hora de eu voltar pro sistema aquoso bifásico de novo. Legal, que experiências maravilhosas, né? E é tão bom, então, para quem está acompanhando a gente ver esse contato com o professor, como que é fundamental, né? Porque a gente percebeu que nessas 3 falas, que tanto no início da graduação, você a partir do 3º período, né, Leandro? Você, a Alice e a Casey já foi depois de formados mesmo, que vocês tiveram esse contato, né? Então a gente vê essa importância de os alunos buscarem conhecer mais sobre essa área com o próprio professor, né? E nosso departamento, eu sou suspeita para falar, mas a gente é bem privilegiado, né? Porque a gente tem esse contato direto, a gente está lá sempre vendo os professores nas suas salas, a gente tem essa oportunidade dentro da própria sala de aula, né? A gente está sempre vendo eles trabalhando ali. Então, é sempre mais próximo ainda dessa nossa realidade, né? Aproveitar essas oportunidades aí. Obrigada, gente, pelas suas colocações. Sara, você quer complementar, perguntar? Vejo que você está no inicinho aí. Levando em consideração o que vocês falaram em relação ao laboratório, eu queria que o Leandro falasse um pouco quais seriam os requisitos para quem tem interesse em entrar na iniciação científica nessa área, como que tem que buscar, igual vocês falaram que é importante entrar em contato com o professor, qual a matéria que iria ajudar, a parte teórica. Eu queria saber um pouquinho sobre isso. Então, Sara, os alunos que estão na graduação, na maioria das vezes, eles ainda estão muito indecisos do que vão fazer no futuro, né? Ainda mais na situação que a gente vive no país hoje, de muita incerteza, né? Então, assim, eu acho que para começar, basta o interesse. Eu acho que o interesse é o fundamental. Porque a questão, se eu vou para a área acadêmica, eu não vou para a área acadêmica, eu vou querer trabalhar mais na área de educação, isso eu acho que é uma construção da pessoa durante a graduação. Então, se ela não entra na iniciação científica, ela não sabe o que é iniciação científica e ela não tem aquela oportunidade, né? Então, eu acho que é importante ter um interesse e procurar o professor daquela área que a pessoa tem mais interesse para conversar, para fazer alguns trabalhos iniciais, para justamente despertar aquilo que a pessoa quer para o futuro dela, né? Eu acho que existem pessoas, alunos com diferentes perfis, né? Então, tem uns que têm mais facilidade em uma área, outros mais facilidade em outras. A constatação geral é que os alunos de pós-graduação, por exemplo, até de graduação, eles gostam muito da parte do laboratório, de ficar no laboratório, mas quando tem que pegar para escrever alguma coisa, já tem mais dificuldade. Isso é uma percepção bem geral, né? Foi o que o Alice falou lá do comentário dele inicial a respeito dos relatórios, das aulas práticas, essas questões, né? Para ir já se policiando a respeito disso. Então, assim, o que a pessoa tem que ter? Interesse. Tendo interesse, o resto vai se formando naturalmente, né? Então, no nosso grupo mesmo, a questão é lá conversar com a gente, né? Tem época que a gente está mais atolado de coisas, né? Teve épocas que eu era coordenador da pós e tinha 6, 7 alunos de pós-graduação, então eu não queria nem ver mais alunos na minha frente. Depois começa alguns alunos a defender e tal, você já tem mais essa abertura, né? Então, a questão básica é o interesse, né? E eu acho que o que a Gleiciene falou é bem importante, que os professores do departamento, eles dão essa abertura, essa disponibilidade, né? Tanto aí na área de orgânica, inorgânica, fisicoquímica, analítica. Então, acho que oportunidades dentro do departamento de química para iniciação científica não falta. Inclusive, em alguns editais de iniciação científica que a gente teve aí, professores do departamento foram contemplados com bolsa, né? Geralmente são se submeterem ao edital, e não aparece aluno da química disposto a pegar aquela bolsa de iniciação, né? Então, a gente tem que rever um pouco isso para tentar equilibrar mais os nossos alunos entre
a parte de licenciatura, que é a parte importante do curso, evidente, mas também nessa parte de iniciação científica, para que a pessoa chegue depois na pós-graduação bem mais preparada, como a Keiciane falou, né? Você tendo uma iniciação científica, você já tem uma vivência de laboratório maior, que vai te facilitar muito depois, né? E é isso, basicamente. Então, assim, eu acho importante todo aluno de química, em algum momento, fazer uma iniciação científica, fazer um TCC que tem experimento, porque, de novo, a química é uma ciência de experimentação. Você tem um químico com pouca experiência de laboratório, é um químico meia boca, vamos dizer assim, né? Então, eu acho que o importante é isso. O importante é ter o interesse. O pré-requisito é esse. Ótimo, fica a dica aí, gente, para quem está nos acompanhando, né? Ficou mais do que claro. Obrigada, Leandra. Gente, então agora, nessa parte finalzinha da entrevista, a gente abre aí para vocês. Tem algum trabalho de destaque recente ou que vocês queiram destacar aqui no final? E qual seria, né, alguma fala final que vocês deixam para quem está nos assistindo? Se fica à vontade quanto ao direcionar isso, se é alguma dica, se é alguma coisa relacionada ao trabalho de vocês, as perspectivas, né, para o futuro. Então, principalmente no que a gente está vivendo, né, ouvir sobre isso é muito bom. Então, e agora a gente fica à vontade. Desde já, eu já agradeço vocês pela oportunidade de tanto enriquecimento nessa manhã, né, e agradeço muito, né, por terem aceitado novamente. E aí abro a fala para vocês. Deixa a Alice aqui esse ano falar aí sobre os trabalhos deles, e aí depois eu arremato. Bom, atualmente no doutorado a gente está desenvolvemos e caracterizamos novos sistemas no início do doutorado. Já fizemos aplicação dos sistemas recém-caracterizados, uma extração de licopeno, né, um antioxidante de alto valor agregado. Ele tem uma importância biológica no organismo humano muito importante, né, e a gente segue no trabalho agora otimizando o nosso trabalho, né, já mudando um pouco o foco para extração e recuperação de íons metálicos, também, né, de resíduos tecnológicos. Nesse caso eu estou falando de baterias, né, equipamentos eletrônicos, né, que viraram sucata, lixo eletrônico, enfim. E a gente está buscando um pouco disso, né, de otimizar o sistema para a recuperação desses metais, né, de alto valor agregado, já pensando um pouco nesse processo de reciclagem mesmo, né. As jazidas se encontram espalhadas pelo mundo, é uma extração cada vez maior, né, desses recursos minerais, né. Hoje praticamente todo mundo tem uma tabela periódica em mão. Quando você pensa um celular desse, né, tem tanto metal ali dentro, né, quase que a tabela periódica inteira, e de repente isso vira obsoleto, a gente descarta, as pessoas, né, que não estão ligadas nisso jogam fora, se perde, e ali está uma quantidade de recurso, né, desperdiçado. Então o nosso foco do nosso trabalho agora é ir em busca de recuperar esses metais, né, porque futuramente eles ficarão, né, já estão em alguns casos muito escassos, né, fica difícil você, é muito caro você ir lá e pegá-los pela primeira vez nas jazidas. Então a gente está focado nisso, nessa recuperação, né, de íons metálicos. Finalizando, eu gostaria de deixar assim, um recado que eu vejo às vezes dos colegas, né? Eu sou, né, aluno do Leandro, então acompanho as aulas práticas de laboratório. Essa questão que eu falei, às vezes o pessoal acha que é um fardo, né? Você tem que aprender hoje sobre UV. E a pessoa, mas eu não quero, isso é muito chato, é muito isso, é muito aquilo. O aluno ele tem que ter essa consciência, né? Quanto mais cedo ele tiver essa consciência, melhor para ele, que cada ferramenta daquela que é ensinada para ele, se ele pega ela e aprende ela num nível seguro para si, né? O que vem depois, lá na pós, no mestrado, no doutorado, é um complemento, né? É um refino, é um aprofundamento, né? Algo muito específico que às vezes ele vai precisar. Então, às vezes ele vai se deparar com situações de muita sobrecarga, né? Disciplinas, né? Laboratório, experimento para fazer, texto para escrever,
se ele já adiantou a sua vida aprendendo aquela técnica, né, indo em busca daquela técnica, sabendo, né, os fundamentos daquela técnica, igual eu falei, aprendendo a escrever, né, a descrever o que ele está vendo e perceber isso, são adiantamentos que ele tem para a vida inteira, né? Não é só depois para a vida profissional dele, é para a vida como um todo. Então, eu acho que é mudar essa percepção, né? Às vezes o aluno ele está muito implicado em achar que tudo é um fardo para ele. Eu tenho que fazer referência certinha? Tem. Por quê? Porque depois você vai precisar dela lá na defesa do seu TCC, você vai precisar dela na defesa da sua dissertação, da sua tese. Então, se você aprende uma vez e aprendeu, né, com perfeição, com o mínimo que ali que é exigido, na prática você acaba guardando e você não precisa ficar revendo aquilo o tempo inteiro, ou aquilo não se torna, né, um bicho de 7 cabeças. Então, quando você for para o laboratório, para suas aulas, tente focar nessas ferramentas, né? Estão sempre ensinando pequenas ferramentas para que a gente possa desenvolver bem, né? E aí, ao longo da vida, cada um escolhe aquilo que acha melhor para si e segue, né? É isso aí. Obrigada. Bom, hoje meu trabalho, eu estou bem no comecinho do doutorado, vai ser focado na extração de íons lítio. O lítio, como todos nós sabemos, a demanda dele vem aumentando ao longo dos anos, principalmente por causa do uso das baterias. E também a gente está no Vale de Jequitinhonha, que é a principal reserva de lítio hoje no Brasil. Então, vai juntar o conhecimento acadêmico com esse fato da reserva de lítio aqui no Vale. Também vai ter a parte de extração de lítio por fonte secundária, né, que é através do lixiviado de bateria. Então, está bem no começo ainda, a gente ainda está caracterizando as amostras que veio do lixiviado do lítio e depois a gente vai passar pelas baterias, enfim. O conselho que eu deixo é o que eu não tive, né, que foi aproveitar essas oportunidades que a universidade dá, principalmente da iniciação científica. Eu acho que a gente deveria, como aluno, principalmente na graduação, a gente muitas vezes pensa que é da área de exatas, as disciplinas são bem puxadas, mas que não vai dar conta de conciliar com mais coisas. Dá conta sim, e faz muita falta quando você não tem isso. Você não tem essa experiência. Então, eu acho que o conselho que eu deixo é aproveitar todas as oportunidades que a universidade oferece. Obrigada. Primeiramente, eu agradeço o convite, né, do pessoal e do PET para estar conversando com vocês, né, para estar divulgando nossos trabalhos. O nosso campo de atuação lá no grupo ele é bem amplo, né, passa por diversas áreas, como eu disse. Eu gostaria de destacar que essas duas que foram colocadas pelo Alício e pela Keiciane, né, que é a questão aí da recuperação de metais a partir de fontes secundárias, a gente chama de mineração urbana, né? Como o Alício disse, a gente tem uma concentração de metais muito maior nesses resíduos eletroeletrônicos do que nas próprias fontes naturais, né? Então, é muito mais vantajoso do ponto de vista econômico extrair esses metais, esses resíduos, e também do ponto de vista ambiental, já que você vai evitar que eles atinjam o ambiente, né? E um outro foco que a gente tem trabalhado também, que é o trabalho da Keiciane, é a extração, a manufatura do lítio em geral, né? A gente quer trabalhar tanto com o minério do lítio, quanto com o lítio oriundo dessas fontes secundárias, né? Principalmente baterias e íons lítio. Então, a gente tem uma parceria hoje aí com a Companhia Brasileira de Lítio, que é a empresa que opera aqui no Vale do Jequitinhonha, em Mucuri, produzindo carbonato de lítio e hidróxido de lítio. Como a Keiciane disse, a maior reserva do Brasil. Então, a gente tenta aliar essa pesquisa nossa tanto a nível nacional, né? Que a indústria brasileira ela é uma indústria ainda com a defasagem tecnológica para explorar essas riquezas que o Brasil tem muito grande, e também do ponto de vista regional aqui, né? Das nossas riquezas regionais. Então, a gente tenta aí reverter para a sociedade brasileira um pouco do que ela investe em nós na universidade pública, né? O conselho que eu deixo aí para os nossos alunos, eu acho que eu vou mais para a linha agora desse momento que a gente vive, de pandemia,
das aulas remotas, da dificuldade que muita gente encontra, né, do ponto de vista econômico mesmo, para continuar o curso. Temos várias desistências dentro do nosso curso. Então, assim, buscar a maior força possível dentro de você para tentar continuar, né? Porque essas fases, elas passam e no futuro pode ser determinante para o seu futuro, aliás, que você continue mesmo sob uma dificuldade muito grande, né? Então, buscar forças aí de onde não tiver para tentar continuar. Porque essa fase ruim, ela passa, né? Sempre passa, né? E aí, no futuro, a gente vai estar vivendo aí tempos melhores para todos. É isso, obrigado de novo. Eu que agradeço a todos as falas. Foi muito enriquecedor essa discussão que a gente teve. E eu agradeço muito. Também, gente. Muito obrigada. Então, antes da gente finalizar, a gente gostaria de pedir para vocês deixarem o like de vocês, ativarem as notificações aqui embaixo, né? Ativar os sininhos aí, para vocês ficarem por dentro desse vídeo e outros vídeos no canal. Então, até a próxima edição do Boletim Conhecendo a Química da FVJM. Até mais, gente. Tchau. Obrigada mais uma vez.